Tudo bem? Vamos para mais uma palavra do Senhor, gente. Se vocês souberem o que Deus fez na minha vida, o milagre que Ele operou, eu ainda assim estou extasiada. Já vai fazer 2 semanas, mas eu ainda estou extasiada do milagre que Deus operou na minha vida, usando o meu cachorro, gente. Deus usou até a mula. Por que não vai usar meu cachorro, não é verdade? Então foi assim. Vou contar para vocês, né? Como que foi. Eu tinha que levar a palavra de Deus na minha igreja. E eu estava me sentindo um pouco vazia. Alguém já se sentiu assim? Não era falta de ler a palavra, não era falta de orar. Mas eu estava me sentindo aquele dia um pouco vazia. Às vezes nós deixamos as circunstâncias dos nossos dias falarem mais alto do que a palavra do Senhor no nosso coração. Eu estava passando por alguns momentos difíceis no decorrer da vida, né? Às vezes, coisa simples que todo mundo passa. Eu sou filha de Deus, mas os filhos de Deus também, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, né? Então, às vezes a gente tem. Gente, eu tava meio vazia. Eu falava, Deus, eu não vou subir lá em cima por mim mesma. Eu tava quase trocando com algum irmão. Só que tem, graças a Deus, na nossa igreja tem pregadores maravilhosos, né? Pessoas assim, usada por Deus. Então, eu tenho um espaçamento um pouquinho grande de cada vez que eu vou levar a palavra. E eu estava ansiosa para levar a palavra. Quase que eu troquei o dia. Eu falei, não, Deus vai falar comigo. E estava chegando o dia e Deus não tinha me dado a palavra ainda. E eu conversei no quarto com Deus. Falei, Deus, eu estou vazia, Senhor. Fala comigo, enche-me, ó Deus. Em outras palavras, assim, eu não lembro nem como foi a palavra, porque quando você está na presença de Deus, às vezes você nem lembra direito o que foi, mas eu pedi para Deus se revelar para mim, mas como Ele se revelaria? Eu ainda falei para Deus, eu sei que o Senhor não pode se revelar em figura, porque a tua glória é tanta que eu seria consumida, né? Fulminada dessa terra. Aí eu fiquei pensando assim, nem falei, lembra da sarça ardente? Coluna de fogo. Fui lembrando, né? De algumas passagens de alguns profetas, mas ficou ali, só foi aquilo. Então, o que aconteceu? No domingo, quando foi na quinta-feira, eu comecei a estudar um pouco, pedindo para Deus a revelação. Isso que aconteceu foi na quinta. No domingo, irmãos, estava tudo encaixadinho, eu estava com visita em casa, tudo certo. E já estava quase com uma palavra no meu coração. Meu cachorrinho sumiu. Eu tenho 2 cachorrinhos. Depois eu vou mostrar ele aqui para vocês. Eu tenho 2 cachorrinhos e ele sumiu. Ele saiu para fora e sempre sai fazer xixi e volta. Só que eu sempre fico olhando. Alguém tem que ficar olhando. Falou, ei, dá um subiozinho e eles voltam. E a minha filha estava lá fora. Eu estava fazendo almoço e tal. E eu vi que sempre entra um, depois entra o outro. Eu ali naquela correria fazendo almoço. Porque essa minha filha já tem 13 anos, né? Ela sabe o cuidado que ela tem ali com os animais. E quando foi na hora do almoço, eu falei assim, tava molhado lá fora, eu falei, cadê os cachorros? Só viu. Eu falei, cadê o Max? Que eu tenho o Max e tenho o gordinho. A Emily falou, mãe, ele não voltou? Eu falei, filha, como que ele não voltou? Não, eu deixei até o portãozinho aberto. Terminei o almoço correndo aqui, falei, gente, espera um pouquinho que eu já volto. Fui ali fora, ele não voltou. Mas essa visita ia embora logo após o almoço. Eles já se prepararam para sair, eu já peguei a moto. E coitado, eles nem ser direito, eu já comecei a procurar o Max. Só que o máximo que ele vai é na rua vizinha. O máximo, que ele já fugiu uma vez de mim, logo quando nós mudamos de casa, né? Gente do céu, esse cachorro não voltava. Não voltou. Eu rodeei o domingo inteirinho, o resto do domingo. Tudo quanto é lugar que vocês imaginam. Quando eu cansava, meu marido ia, ele vinha, eu ia de carro, ele ia de moto, aquela correria. A minha irmã também veio me ajudar.
E eu vou falar pra vocês que o desespero começou a tomar conta de mim. Por quê? Porque o Max, ele tem algumas comorbidades. Ele teve, eu já peguei ele, né? Ele teve a doença do carrapato e a sinomose. E ele tomou um remédio muito forte, porque ele ficou com o tique da sinomose. E dava algumas convulsões. E nenhum dia desse que ele saiu, o carro atropelou ele. Então ele é manca de uma perna, tem a convulsão, né? Graças a Deus hoje ele não toma mais remédio. E ele todo o tempo ele fica com esse tique. Falei, meu Deus, ele é bonitinho. Falei, mas se alguém pega ele, vai jogar fora, porque ele é bem esquisitinho, né? Eu falei, as pessoas vão achar que ele tá doente. E eu comecei a ficar um pouco nervosa. Faltando, acho que uns 20 minutos pro culto, meu marido falou, Cláudia, vai se arrumar que nós vamos pra igreja. E eu dei uma vontade, irmãos, de falar assim, eu não vou não. Eu vou procurar ele. Só que, gente, eu já tinha procurado em todos os lugares aqui perto. Já tinha colocado na internet. Já tinha colocado no Facebook, no grupo dos vizinhos. Já tinha colocado em tudo. Eu falei, Deus falou no meu coração, tua parte você já fez, minha filha, vai. E eu fui chegando lá, eu nem olhei pros irmãos. Fui direto pra salinha de oração, nós somos líderes de intercessão. Então nós temos o costume de chegar um pouquinho mais cedo do culto e orarmos nessa salinha. E orando nessa salinha, irmãos, eu só chorava. Só chorava na hora de fazer o pedido, eu não consegui nem fazer o pedido. Meu marido que fez o pedido, a minha pastora orou. Quando eu saí da salinha, uma das irmãs, né, da intercessão falou, Cláudia, eu vi um cachorro desse jeito que você falou andando aqui perto. Eu falei, meu Deus, mas é um pouco longe, será que ele veio? Longe, mas nem tão longe para um cachorro andando mais de 3 horas. E eu fui, irmãos, peguei o carro, tava começando o louvor, eu falei, Rodrigo, eu vou dar uma voltinha aqui, porque se for ele, depois ele vai para longe. E eu peguei o carro, irmãos, e eu fui, eu procurei, fui junto com a minha filha, vim até aqui em casa, vim profetizando, ele vai estar no portão da minha casa, ele vai estar no portão da minha casa. Não estava. Só que, nessa volta para casa, irmãos, eu vi uma cachorra viciada, uma cachorra no cio, né, que fala, com vários cachorros, saindo do meio do mato. E de dia, quando eu tava procurando ele, tinha um cachorrinho que tava naquele mato. Eu até fui perto, mas o mato é muito denso, não dá pra entrar sozinho, meu marido não tava comigo. Tive um pouco de medo de entrar. E eu coloquei na minha cabeça que o meu cachorro tava ali. No outro dia eu fui trabalhar, trabalho o dia todo. No horário do almoço eu voltei pra minha casa, não venho no almoço, mas eu voltei. Trouxe até uma amiga comigo. Procuramos mais um pouco, meu outro cachorrinho só sabia chorar. Porque quando ele veio pra nossa casa, eles são irmãos. Quando ele veio, o Max já estava aqui, então ele nunca ficou sozinho. E todo o tempo ele ficava chorando muito. Gente, foi assim, pra quem ama cachorro, sabe o que eu passei. E eu sei que quem também não é muito apegado, às vezes, Cláudia, eu não maltrato, mas eu não sou muito apegado, também vai entender. Porque já deve ter perdido alguma coisa que gostou muito. E eu ficava muito triste porque, eu vou falar bem a verdade, se eu soubesse que ele tinha sido atropelado, morrido, eu tava mais tranquila, porque eu não sabia o que ele estava passando, tava muito frio. Então eu falava, meu Deus, ele dorme com um monte de coberta aqui fora, um monte, ele dorme aqui na área, mas um monte de cobertinha eles dormem, junto, na porta da minha casa, bem fechadinha a área. E eu falei, meu Deus, ele deve estar com frio, ele deve estar com fome, não é um cachorro que sabe caçar. Mas, então tá bom. O que aconteceu? Na segunda tarde eu procurei mais um pouco, eu chorava e eu procurava. O meu olho, irmão, estava enorme, assim. Acho que na escola eu falei para algumas pessoas, eu trabalho em escola, sou professora. Eu acho que o pessoal falava assim que eu tinha apanhado, chorado muito, quem não, às vezes não consegue ter contato com todos, né? Mas tá bom. Orei muito a Deus, entreguei muito na presença de Deus. Tal. Quando foi na terça de manhã, eu tava indo pra academia. Sabe quando você tá cansada? Ninguém me mandava mensagem no Instagram, no Facebook. Às vezes alguém que mandava não era meu cachorro.
Eu já estava cansada de sofrer. Sei que era só 2 dias, mas eu sofri os 2 dias inteiros. Eu não parava de pensar nele. Então eu achei mais fácil jogar no colo de Deus. É assim na sua vida? Às vezes você tá cansado de alguma coisa, em vez de orar, de agir, que é a oração, eu não canso de falar isso. Oração, orar é com Deus, é o ato de orar. Nós entregarmos para Deus. A ação é a nossa parte. Nós temos que fazer. O que eu fiz, irmãos? Indo para academia cedo, eu tava procurando. Eu falei assim para Deus: Deus, tá nas suas mãos. Se o Senhor quiser trazer, o Senhor traz. Se o Senhor não quiser trazer, o Senhor não traz. Tô errada, irmãos? Não. Lançai sobre Deus todas as nossas ansiedades. Então eu tava ali, né, amparado pela palavra. Mas eu falei: eu vou esquecer um pouco. Fui pra academia. Não é que eu voltei mais feliz, mas eu sabia que Deus estava agindo. Coloquei na presença de Deus. Cheguei em casa, que eu vou na academia cedo. Chego em casa, aquela correria. Pega as meninas, vamos pra escola. Tira uma roupa, coloca outra, aquela correria. Então eu falei para as meninas: vamos. E eu não levo meu celular pra academia. E a minha pequenininha tinha pegado meu celular. Falei: mãe, já peguei seu celular, tô no carro. Eu falei: não, nós vamos de moto hoje. E ela tava com meu celular lá fora e eu subi na moto e saindo na correria. Falei pra ela assim: filha, cadê meu celular? A última parcela que eu tô pagando, meu celular. Ela falou assim, eu falei isso pra ela, né? Mas eu tava super feliz, irmãos. Tinha acabado de olhar, né? Porque no começo do mês tinha acabado de olhar qual que era a parcela do celular que eu tava pagando, era a última. Daí, falei: cadê meu celular? Ela falou: tá no seu bolso. Eu falei: esse bolso é raso. Ela falou: não, mas eu tô segurando. Chegando lá, você pega. Porque eu deixo ela na escola, coloco o capacete dela dentro da moto, que é uma bis, e vou pra minha escola. E tudo bem, tô indo pra escola. Chegando perto da escola, eu dou uma olhadinha no tênis dela. Que ela tem um tênis que ela ama. E às vezes ela quer ir todo dia com o tênis e ela não limpa. Ela tem 10 anos, então eu já ensinei a limpar. Eu também às vezes limpo. Tinha outro tênis limpo, mas ela queria que aquele. O abençoado do All Star, que todas as crianças gostam. O que aconteceu, irmãos? Eu comecei a falar pra ela do tênis. Filha, você veio com esse tênis, eu não acredito. Olha, esse tênis tá sujo. Aquele sermão que mãe passa. Do que eu esqueci? Do que? Isso. Do celular, óbvio. Eu também tenho diagnóstico de TDAH, então eu, às vezes, dou uma viajada na outra coisa, esqueço que eu tenho que tá prestando atenção naquele momento. Irmãos do céu. Desci minha filha, dei um beijo, abençoei, tchau, obrigado. Fui embora. E o celular no bolso. No meio do caminho eu encontrei uma amiga querida, que eu gostaria muito de ter convidado ela para ir pro culto, então eu comecei a convidar ela ali na moto. Amiga, vamos no culto e não sei o que, vamos, vai, conversa bem. E ela trocou de serviço, ela trabalhava comigo no serviço. E ela, é o mesmo caminho, e nós vamos conversando, ela de bis, eu de bis, conversa vai, conversa bem, tchau. Chegou, acho que uma esquina, eu ter deixado ela, eu coloquei a mão no meu bolso, irmãos. Cadê meu celular? Não tava na Pernambucanas. Meu celular tinha, caído. Eu dei a volta com a moto, porque a minha cidade, eu moro em Arapongas, é várias ruas no mesmo sentido. Só vem nessa mão, depois você volta nessa, você sobe nessa, depois você desce naquela. Eu tive que fazer um caminho oposto do que eu vim. Encontrei um homem e falei: pelo amor de Deus, me empresta o celular para me ligar no meu, porque eu perdi meu celular. Ele me emprestou. Na primeira vez que eu chamei, o celular tocou. Na segunda vez, irmãos, o celular não tocou mais. Foi me angustiando, sabe por quê? Porque Deus me lembrou: o cartão do seu marido de aproximação tá no celular, meu amor. Minha filha, porque eu tinha esquecido de tirar. Irmãos, eu entrei em desespero. Se alguém pega esse cartão, só aproxima. O limite era pouco, não tem muito dinheiro, mas... Eu voltei na escola da minha menina. Fui ligar pro meu marido, eu não lembrava mais o celular dele. Liguei para uma amiga, uma irmã de igreja também, que lá no tempo das vacas bem magras, eu ligava só cobrar para ela. Então eu gravei aqui, menina.
Eu gravei o número dela na minha cabeça, nunca mais esqueci. Liguei pra ela, falei, pelo amor de Deus, Meire, liga pro Rodrigo, se ele não atender, que o meu marido trabalha com o irmão da igreja. Liga pro Joseval, que é o patrão dele, com certeza fica mais com o celular. Avisa pra ele bloquear o cartão. Expliquei. Irmãos, vim embora num choro. Não conseguia. Aí fui no serviço daquela minha amiga. Eu tinha acabado de entrar, falei, então ali eu acho que eles estão se arrumando ainda, né? Liguei pra minha coordenadora na escola, ela não atendeu pra me trocar o meu dia, que tem um dia na escola que é sem vínculo, eu trabalho na rede especial. É um dia sem vínculo que eu não vou na escola, então eu falei pra trocar esse dia porque eu tinha que resolver isso. Mas ela não atendeu, então eu tive que ir lá. Já cheguei chorando pra minha coordenadora, por quê? Porque a emoção do meu cachorro voltou, entende? O que eu falei cedo que eu não ia chorar mais, foi uma energia muito funda quando eu perdi o celular. No momento eu pensei assim, quando eu tava indo pra escola, meu Deus, eu tô na fase de perder. Eu sei que, irmãos, é só um bem. Mas é um bem que eu não poderia no momento comprar outro, entende? E a frustração de não prestar atenção, a frustração da incapacidade de não prestar atenção no que se deve ser prestado atenção naquele momento. Porém, eu creio que a minha filha era algo mais importante no momento pra mim. Tá. Fui pedir pra minha diretora, falei, eu posso ir na sala da minha cunhada pra ligar pro meu marido, porque eu precisava ouvir a voz dele. Mas eu confesso, irmãos, que eu fui um pouquinho receosa, pensando no que o meu marido ia falar. Porque eu tenho o costume de perder as coisas, perder chave. Quem tem TDAH vai me entender. Deixar a chave no lugar e não saber onde coloquei. Deixar o celular, às vezes eu falo, liga pra minha chave. Porque eu perco a chave o tempo inteiro. Agora eu tô passando por psicóloga, né? Tô medicada. Faz pouco tempo que eu, fui atrás e entendi que é o TDAH. Por estar trabalhando na rede especial, nós temos que estudar muito. Então eu entendi. Então algo já melhorou na minha vida, graças a Deus. Porém, ainda tem os flashbacks, né? Então eu pensei, meu marido vai falar, meu Deus, amor, como que você faz isso? Por que não leva uma bolsa? Eu não tenho costume de carregar bolsa. Por que não colocou o celular no lugar seguro? Então eu já tava esperando isso. Quando eu liguei, irmãos, falei, Rodrigo do céu, perdi meu celular. Eu entrei num choro profundo. Tô colocando o dedo na tela porque tá toda hora aqui pra poder apagar a tela. E eu entrei, irmãos, num choro profundo. E ele no outro lado falou, ô amor, fica tranquila. Celular nós compra outro. Deus vai dar um jeito. Fica tranquila, já bloqueei o cartão. Fica tranquila. Tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Me recuperei ali na sala da minha cunhada e falei pra ela, eu vou embora, obrigada. Só que, irmãos, quando eu voltei embora, sabe aquele do cachorro? Eu cavei um buraquinho, entreguei na mão de Deus e coloquei uma leve camadinha de terra, bem superficial. A enxurrada do celular, as emoções do celular cavou aquele buraquinho de novo. E eu, peguei da mão do Senhor, recuperei o que era meu, a ação da oração era minha. E eu voltei para minha casa, irmãos, fazendo um caminho oposto, procurando meu cachorro. Acho que o pessoal pensava, essa menina não bate bem na cabeça, porque eu passava por baixo dos portões olhando assim, parando a moto. E eu comecei a clamar ao Senhor de novo. Eu falava, Deus, traz o meu cachorro de volta. Eu até esqueci que eu tinha colocado na mão dele e falava, oh Deus, por favor, traz o Max de volta. Nem se for para eu achar ele morto, Deus, eu preciso achar ele. Irmãos, eu não ia conseguir dormir sem saber onde ele estava. E por um momento eu comecei a imaginar e pensar como que deve ser a vida de uma mãe que perdeu um filho desaparecido, a vida de um pai, um ente querido.
porque pra mim tava tão dolorido o cachorro. E eu comecei a pensar, gente, pensa nisso. Só que eu fiquei procurando, e eu não encontrei. E eu vim na minha casa, pedi o celular pra minha outra cunhada. Eu moro perto de um lar de idosos, né? Um lar dos Freis. E eu fui lá e pedi o telefone pra minha cunhada, outra cunhada. Também que eu tenho bastante cunhado. Pedi o telefone pra ela, eu falei, por favor, Rose, você não empresta o telefone pra mim? Tentar bloquear algumas coisas do meu, ver o que eu faço. Daí ela falou, tá bom, não, pode pegar, Cláudio. E eu vim aqui, irmãos, e eu enjoelhei ali no chão. Eu comecei a orar. E eu comecei a orar e falar, Deus, por que, Senhor? Eu sei que alguma coisa o Senhor tem comigo, Pai. Alguma coisa o Senhor tem essa semana comigo, por quê? Irmãos, lembra que eu tinha que estudar pro culto? Isso era terça-feira. O culto era domingo, eu tava vazia. E eu falava, Deus, eu preciso do celular, Senhor. É a última parcela. Toca no coração de quem pegou, Deus, pra me entregar de novo esse celular. Porque eu já achei celular, irmãos, eu já entreguei. E eu falava, não é, por favor, Deus, não é justo. E eu sei que alguém tinha pegado. Porque o celular foi desligado. Entendeu? E eu comecei a orar pelo meu cachorro. Falava, Deus, traz o Max de volta. Eu choro, irmãos, porque vocês vão entender. Vocês vão entender o meu choro. Aí, eu liguei em alguns lugares, tal. Liguei pra minha irmã, que é uma bênção na minha vida, que eu amo muito, a Marli. E ela, né, ela tava trabalhando aqui perto. E eu sei que tem algumas horas que era desligada da escola, não sei como que ela, porque ela trabalha, na verdade ela trabalha por horas, né, educação física. Então ela trabalha em horas aula, né. E eu liguei pra ela, ela falou assim, Cláudia, fique em paz, na hora do almoço eu passo aí, nós vamos lá pra cima, você faz um BO, você vai nos bancos, porque meus bancos tá tudo vinculado lá, né. E até então eu não tinha conseguido bloquear o meu celular. Fica tranquila, eu vou te levar. Falei, tá bom. Eu deixei, irmãos, porque esse dia eu tava nervosa, passei direto no sinaleiro aí. Aí ela levou, fui lá pra cima com ela. Foi bem gostoso, deu aquela acalmada no coração. Tendo alguém pra conversar, você não tá sozinha, né? Daí eu voltei embora, isso era quase 1 hora. Fui comer alguma coisa, que eu não tinha comido nada, a comida não descia. E eu como bem, hein? E aquele cachorrinho só chorando no meu pé. Quando eu olhava pro gordinho, eu lembrava do outro. E ela voltou e ela falava assim, Cláudia, parece que eu vejo o Max em todos os lugares. E daí ela falou pra mim, 3 horas, eu vou estar liberada, eu venho aqui. Aí pra minha cunhada eu entreguei o celular na hora do almoço, porque ela precisava, minha irmã deixou o celular dela comigo. Falou, não vou usar na escola, pode ficar. E eu, irmãos, sentei ali 1 hora e fiquei, Deus, o que eu faço? Eu vou estudar pro culto, porque na outra quinta-feira, irmãos, que é o dia livre que eu tinha, que é o dia que eu tô gravando, é numa quinta hoje. Eu não ia ter mais, porque eu troquei o horário, o dia, lembra? Falei, Deus, o que eu vou fazer? E eu gosto de estudar muito, irmãos, porque eu não gosto de levar nenhuma blasfêmia pro altar. Eu tenho que entender da palavra para passar pros irmãos. O que eu faço, Deus? Eu estudo. Eu vou atrás desse cachorro, eu vou lá em cima resolver mais algumas coisas que não deu tempo. O que eu faço, Senhor? E veio assim na minha cabeça, liga para algum pastor. Irmãos, eu queria, na verdade, eu não estava mais crente que Deus ia achar meu cachorro. Eu só queria chorar com alguém, sabe? Eu queria receber uma oração. E o meu pastor de manhã, ele atende na igreja. E à tarde ele trabalha no trabalho dele circular, né? Que ele é cabeleireiro. Barbeiro. É barbeiro e cabeleireiro. Aí eu pensei assim, e a minha pastora fica em casa. Só que a minha pastora é muito razão.
O meu pastor é chorão, que nem eu, nós somos sanguíneos. E a minha pastora, ela é muito de oração, muito fervorosa, mas ela é muito razão. E eu queria chorar, irmãos, eu queria que alguém chorasse comigo. Daí eu lembrei do meu irmão, que é pastor também, que é uma bênção na minha vida. Ele tem até um canal aqui, Pastor Alcides. É uma bênção de Deus. E ele é muito usado na minha vida, muito usado mesmo. Eu falei, eu vou ligar pra ele. Eu liguei pra ele, gente. Foi tremendo. E eu liguei e ele chorou comigo, porque ele tem uma cachorrinha, ele não pode ter irmão, ter filhos. No momento, eu sei que Deus vai fazer na vida deles. Orem por eles. E ele tem uma cachorrinha, que é o bibelozinho deles. E esse dia um cachorro furou o olhinho dela. Cachorro, não sei o que foi, ela saiu pra fora. E o cachorrinho furou. Né? Eu não sei se é cachorro, fala cachorro, mas não sei. Ela teve que arrancar o olhinho, ele sofreu muito. E eu chorei junto com ele. E daí eu liguei pra ele e ele chorou junto comigo, irmãos. Foi tremendo. Ele chorou, ele falou, Cláudia, eu não acredito. Eu falei, eu coloquei tudo de dia, e meu celular, e não sei o que. Eu tinha acabado de viajar lá um tempo na casa dele, ele mora em Marechal Cândido Rondon. E ele tinha falado pra mim, nossa, Cláudia, o celular teu é bom, pra você filmar, pra você tal. Eu pagava 200 a parcela dele, 10 de 200 e pouco. Daí, ele falou, nossa, eu não acredito, mas fica tranquila, irmã. O que você pode fazer, você já fez. Já foi atrás do cachorro, já foi atrás. E daí eu falei pra ele, ó Didi. Eu apelidei a Didi, mas ele não gosta muito de Didi. Falei, ó Didi. Ele falou, falei, não, o pastor Alcides, quando nós acabarmos de conversar aqui, eu vou lá no meio do mato, porque eu acho que ele tá morto lá. Eu não fui porque eu tive medo, eu vou lá, tá, não sei o quê. Daí ele falou, Cláudia, vamos orar. Não tem mais o que fazer. E eu enjoelhei aqui, irmãos, aqui na minha sala. Eu enjoelhei aqui. O outro cachorrinho, ele é bem grudadinho comigo, mas ele não era igual o Max. O Max é todo o tempo. Tá aqui deitadinho no sofá, me olhando. Eu vou mostrar ele pra vocês. E nós começamos a orar. Eu tinha falado umas coisas pra ele, ele orou naquele sentido. E de repente, irmãos, foi um mover tão grande que eu acho, quem é pentecostal vai me entender, que os vizinhos devem ter falado assim, meu Deus, o que está acontecendo naquela casa? E o fogo caiu aqui nessa casa, foi tremendo. Daí, ele falou que Deus ia instituir o celular, e eu comprei outro, irmãos, eu tô gravando com ele. A parcela de 200 baixou um pouquinho, agora é 197 a parcelinha. Mas se Deus supriu essas parcelas, né? Essas parcelas por 10 anos, por 10 meses, ele vai suprir por mais 10 meses. Entendeu? Deus vai suprir. E ele falava, Deus não vai dar prejuízo nesse celular, Deus vai suprir, pá. E eu creio. Na hora do cachorro, ele orou assim. Ele falou pra Deus o quão eu amava esses cachorros. E o quão ele era importante. Ele tá aqui, irmãos, pertinho de mim. Vem aqui, que ele é assim. Daqui a pouco eu mostro. Fica comigo. O quanto eu amava esse cachorro, o quanto ele era importante pra mim. E me lembrou o quanto Deus me amava. E ele começou a orar. E ele começou com a autoridade em Cristo Jesus que Deus colocou sobre a vida dele. Ele é muito usado, irmãos, na intercessão. Ele é meu pai espiritual na intercessão. E ele começou a falar do que Deus já fez na minha vida, o que Deus já fez no mundo. E ele começou a dar uma ordem no mundo espiritual para que todos os inimigos que estavam se levantando através da vida desse cachorro para tirar a minha paz, que eles voltassem para o inferno, que eles fossem aniquilados ali. E daí, eu nem lembro direito, eu só lembro que era uma ordem no mundo espiritual. A forma que ele falou, eu não lembro. Que Deus ia colocar 4 anjos no canto dessa cidade, um em cada canto dessa cidade. E nós não sabíamos aonde o cachorro estaria. Mas Deus sabia. E eles iam trazer esse cachorro com segurança no portão da minha casa. Eu não precisaria sair. Ele falava, você não vai sair da sua casa hoje.
Esse cachorro vai chegar no portão da sua casa. Irmãos, foi tremendo, tremendo. Me deu uma injeção de ânimo, eu agradeci ele, acabou a oração. Eu tinha casa para limpar, eu tinha que estudar. Me deu aquela injeção de ânimo. Aquela injeção de ânimo. Sabe a fé que eu tava precisando? Veio a fé sobre mim. E eu catei o celular e eu coloquei ali. Eu comecei a estudar, eu comecei a lavar a louça, eu comecei a limpar, eu comecei a lavar a louça. Falei, tal horário eu acabei, eu já vou sentar e eu vou estudar. E parece que Deus foi me dando... Parece não, Deus foi me dando a palavra e tal. Tudo que eu estava vivendo, a palavra estava falando comigo. Tudo. De repente... Não, eu queria... Agora eu vou ler um versículo. Que é a palavra que eu levei no culto domingo. Isso era terça, a palavra que eu levei no culto domingo. Eu li mais, mas eu vou ler para vocês agora aqui. João, capítulo 19, o verso 28 e verso 29 e o verso 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo em um isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Aqui, Jesus tomou o vinagre. Ele disse: eu tenho sede. Eles não deram água, eles deram vinagre. Mas Jesus não pediu água. Me deem água. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Por quê? Porque Jesus sabia que ali se cumpria a última palavra que foi lançada. Me deram sobre a boca algo amargo, parecido fel. Lembra? Lá atrás foi lançado. Assim como também falaram que a capa de Jesus não ia ser rasgada, ia ser lançado sorte. Suas vestes seriam rasgadas, a sua capa ia ser lançado sorte. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Nenhum do osso de Jesus seria quebrado. E nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele morreu antes. José de Arimateia chegou com uma carta reivindicando o corpo de Jesus, então nenhum dos seus ossos foi quebrado, para poder sepultar, e também ele tinha sido sepultado. Foi tudo palavras que foram passadas, e João estava ali olhando tudo. Sabe quando Jesus tomou o vinagre, irmãos? O que isso significa? Que Jesus aceitou, Jesus engoliu. Jesus estava aceitando aquela palavra. Jesus estava engolindo todos os nossos pecados para ser consumado. E eu estudando aquela palavra ali, irmãos, eu aceitei o que Jesus tinha falado, o que Deus tinha falado da minha vida, que Ele ia fazer. Há algo interessante. Quando eu desliguei o celular, eu falei assim pro meu irmão, muito legal, eu falei assim pro meu irmão: pastor, então daqui a pouco eu te ligo, fica atento no celular, hein, pra te dar as boas novas, porque se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eu aceitei, irmãos, eu tive fé, porque muitas vezes você ora por uma pessoa. Já aconteceu casos de pessoas ter alguma deficiência, alguma doença ali, e você orar com toda a autoridade em Cristo Jesus, com a fé investida, né? Porque Deus não precisa da fé, da minha fé para fazer, Ele precisa da sua fé para receber. Você precisa ter fé para receber. Quando Jesus foi curar o cego, o que tu queres que eu te faça? Deus, estou cego. O que Ele fala? Tua fé te curou. Agora pode ser que eu confunda o nome, mas aquele que desceu, meu TDAH pega bem forte no nome, irmãos. Às vezes eu tenho o nome do meu marido aqui, eu dou uma esquecida. Tô brincando, mas quando eu namorava eu esquecia. Falava pra uma amiga minha: como é o nome do menininho lá que eu tô conhecendo lá, era Pongas, que eu era de outra cidade. Esqueci o nome do rapaz, da lepra, que entrou 7 vezes no rio, sujo. Meu Deus, esqueci. Mas eu vou lembrar. Até no final eu lembro. Então, ele precisou de fé, irmãos. E se ele entrar 6 vezes, 5 vezes? Tô com o nome na boca e não sai da minha boca. Então é o seguinte. Eu precisei ter fé nesse momento. E eu peguei a fé. Eu falei: eu vou engolir isso aqui, eu vou aceitar. Jesus teve fé naquela cruz, porque se ele não tivesse fé, irmãos, em Deus, se ele não soubesse quem ele era em Deus, ele sofreu muito, irmãos, por mim e por você. E às vezes nós não queremos renunciar a algo
para seguir a Jesus. Mas amém. Para outra pregação. E eu tava ali na cozinha, lavando a minha louça. E lembra do gordinho, que eu vou mostrar para vocês também? Ele chegou em mim chorando, porque ele só sabia chorar, irmãos. Andava com o rabinho entre as pernas. E ele chegou do meu lado e fez... Eu falei, gordinho, vai lá no... Ele levantou a cabecinha. Eu falei, gordinho, vai lá no portão, que o Max tá chegando. O que você tá fazendo aqui chorando? Minha casa é bem comprida, assim. E ele foi pro portão, irmãos. Aquilo eu já dei uma regalada de zóio. Falei, eita Deus. Aí, fazia acho que uns 5 minutinhos que eu tinha falado isso pra ele. Ele não voltou. Perdão. E eu continuei fazendo meus afazeres. E o carro tava bem ali, na frente da garagem. Meu portão tem uns buraquinhos. Irmãos, eu escutei um chorar do gordinho diferente. Um chorar do gordinho alegre. Com uns latidinhos. Eu saí correndo dessa cozinha. Correndo, irmãos, correndo. Lembra que o meu portão tem uns furinhos embaixo? O Max, irmãos, ele estava... Faz 3 dias, segunda... ou domingo, segunda e terça. Ele estava no portão, irmãos, no pequenininho. Quando eu vi o Max, chega a me dar um calafrio na minha barriga. Quando eu vi o Max, eu ajoelhei, eu não abri o portão, irmãos. Eu ajoelhei e fui meio que engatinhando para o portão, porque ali eu vi um clarão com ele. E eu vi assim, ó. Você é amada por Deus. Eu estou testificando aqui nesse cachorro. Vocês lembram que eu pedi lá no quarto? Há uns dias atrás. Que eu queria ver Deus. Eu vi Deus ali, irmãos. Eu rodei esse conjunto inteiro. Eu rodei todos os conjuntos, irmãos. Ninguém viu o Max. Eu passava nas casas, eu perguntava, eu falava, eu moro em casa tal. Se você vê ele, você leva ele pra mim, ele não morde. Todo mundo aqui sabia onde eu morava. Eu tinha rodado esse conjunto inteirinho de manhã, irmãos. Eu tinha deixado todo mundo avisado da minha rua, ali no lar, se acaso ele voltasse e ficasse de dia deitado na frente. E aquele cachorro tava ali. E eu lembrava das palavras do meu irmão, Deus falando ainda hoje. Ele vai voltar no portão da sua casa. Sabe por que eu tô chorando? Eu não tô chorando de tristeza, irmãos, como eu chorei. Eu tô chorando porque às vezes nós esquecemos quanto nós somos amados por Deus. Não foi a oração do meu irmão, irmãos. Deixa eu abaixar aqui que eu acabei passando aqui, eu ergui muito brilho. Não foi a oração do meu irmão que trouxe meu cachorro. Não foi ele declarar ali. Entenda, foi também. Mas o que eu tô dizendo é a fé. Você foi curado por sua fé. Lembra que eu tinha entregado para Deus? Porque eu já não estava mais com fé, irmãos. 2 dias, né? Eu já não estava com tanta fé nisso. E quando meu irmão orou por mim, ele abasteceu a minha fé. Não é que não foi ele sim. Porque ele teve ousadia no Senhor. Às vezes Deus nós manda nos entregar alguma coisa para alguém e nós não temos a fé suficiente para entregar também. Mas aí, deixa eu falar para vocês. Aí, eu abracei tanto o meu Max. Tanto, eu abracei ele. Eu chorei e eu liguei pro meu irmão. Em prantos. Eu liguei, era meia hora depois, irmãos. Meu cachorro já estava aqui.
Eu falei, Max, ele vem. Vou mostrar ele pra vocês. E eu fiz assim pro meu irmão, igual eu vou fazer pra vocês. Vem, meu amor, vem. Ó, eu fiz assim. Ele não é tão bonito pros outros, pra mim ele é lindo. Olha, meu Max, gente. Ó, tá vendo como que ele treme? Né? Mostra o olhinho. Ai, você tem que tomar banho. Fala pro povo, eu tenho que tomar banho, minha mamãe. Esse aqui é o meu Max. Olha como ele é lindo. Irmãos, quando eu vi ele ali no portão, eu vi Deus. Eu vi uma oração. Deita aqui, amor, deita. Eu vi a oração de Deus. Sabe? Eu vi a oração, Deus respondendo a minha oração. Eu vi a testificação que eu pedi para Deus testificar. E eu vi a minha fé sendo abastecida. Eu vi o meu vaso sendo abastecido para me levar a palavra para os irmãos. Eu vi tudo isso, sabe? Eu vi o cuidado que Deus teve. Irmãos, ele é chato esse Max. Sabe o que ele faz? Ele pega os cachorros grandes e ele fica latindo nos cachorros grandes. Eu já imaginava ele tudo mortinho, tudo machucado. A única coisa que ele machucou foi a patinha. Acho que ele andou muito. A patinha de trás, traseira aqui, tava um pouquinho raladinha. Só. Minha Max, conta pra elas que você tá vindo pra rua. Ele não gosta de celular, tá? Ele não gosta. Eu não gosto. Conta. Ó, aqui é meu cachorro. Cadê o cachorro? Bravo. Ó, me escuta. Então eu vou pegar o gordinho. Eles estão indo lá agora. Eu vou pegar o gordinho pra vocês verem. Mas a palavra que eu quero que vocês guardem no coração. Se Deus se importa com o cachorro, se Deus se importa comigo, Ele se importa com você. Qual é a sua causa? Qual é a dor que você está no coração hoje? Entrega para Deus, mas não entrega para Deus como eu fiz na terça de manhã. Entregando para Deus, colocando a responsabilidade em Deus. Confia no Senhor que Ele vai fazer. Como eu confiei no segundo horário que Ele ia fazer. Mas faz a sua parte. Busca alguém para orar. Entra em oração e acredita, crê que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Porque Ele faz, irmãos. E Ele acontece, e isso acontece. Eu sou prova viva disso. E Deus foi me trazendo à memória várias vezes que Ele já fez isso comigo. Várias vezes. Quem lembrar do nome, porque eu não acho justo eu ir na internet colocar, ou aqui na própria Bíblia, colocar o nome do homem que entrou, acho que é Neemias. Eu não lembro se é Neemias. Não lembro. Quem lembrar do nome, coloca aí pra mim, nos comentários, tá bom? Não é falta de ler a Bíblia, irmãos. É a minha dificuldade mesmo com o nome. É bem complicado. Você quer ver na família se tem dois nomes, por exemplo, Ademir e Edmar. Se tem dois nomes meio parecidos. Na minha célula tem o Jefferson e o Gelson. É uma confusão só. Eles já até aceitaram. Aí eu tenho duas irmãs que é Dirce e Darcy. Eu troco todo dia. Mas Deus vai dando graça pra gente, não é verdade? Então eu quero, guarda isso no seu coração. Gordinho, vem aqui, gordinho, vem. Vem aqui. Vou mostrar o gordinho pra vocês, gente. O meu cholão, ó, o Max tá aqui. Aqui é assim, é um ciúme que só. Esse é o Gotinho. Olha, esse é o Gotinho. Vem, Max, vem. Não, ó. Só que eles são ciumentos, tá bom, tá bom. União, tá repreendido. Ó, irmãos, tem que levantar, porque senão eles brigam. E depois fica chorando. Ó, que coisa mais feia. Tá bom, vai. E esse é o Max. Eu peguei porque pra acalmar ele, tá bom? Então, um beijo no coração. Olha, gente, vai dar beijo pro povo, gente. Não, para de feiura, que o povo fica bravo. Gente, um abraço. Que Deus abençoe vocês, tá? Muito, muito. Olha que feio, gente. O povo tá vendo, gente. Olha lá o povo vendo vocês brigar. Só que eles não brigam, tá, gente? Só assim. Eles ficam assim, não. Aí daqui a pouco tá ali se lambendo. E não se machucam. Eles não se machucam. Eles só brincam mesmo. Vai. Ó, acabou. Tá vendo?
Eu falo pra eles que tem carinho pros dois. Um grande beijo no coração, gente. Fiquem com Deus e com a palavra do Senhor. Não saem da palavra do Senhor. Não saem da palavra do Senhor. Amém?